Olá, pessoal, tudo bem? Então, como todos sabem, essa aula de forma de exceção está sendo apresentada no formato online para que os senhores não fiquem sem o seu conteúdo didático durante esse período em que o Brasil e o mundo vêm combatendo o coronavírus. A Unifeob, há muito tempo, como todos também já sabem, tem as suas ferramentas de trabalho para que possamos melhor nos interagir durante as nossas aulas e por conta disso não sentimos grandes dificuldades em elaborar tudo isso para os senhores, né? Não é? De certa forma, não temos o contato físico, o contato gostoso da aula. É muito mais difícil para mim, particularmente professora, ministrar uma aula sozinha aqui no meu escritório, sem a presença de vocês. Há muito tempo que a gente trabalha no formato de aula expositiva, com a participação no desenvolver dos trabalhos, mas precisando, havendo essa necessidade primeira, a gente elabora essa aula no intuito de auxiliar os senhores, e tem como objetivo maior concluir esse curso de Direito e também se saírem muito bem no exame da ordem que está por vir, ou então para finalizar esse último exame que prestaram. Então, estou aqui à disposição para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos, no mesmo formato que a gente vem fazendo em sala de aula. Creio que os senhores já devem ter lido os artigos que mencionei nas orientações primeiras e agora estão até aqui para receber as orientações da aula, que na verdade, como todos sabem, essa aula está servindo como uma forma de explanar tudo aquilo que vocês já viram, mas tentando prepará-los para a OAB, tentando pensar ao máximo aquelas questões que podem ser objeto de prova no próximo exame que vocês estão prestes a enfrentar. Então, hoje, nós vamos trabalhar processo civil, vamos trabalhar a defesa do réu, como foi combinado na aula passada, e para isso eu começo a trabalhar com vocês com os slides que eu preparei, tá? Peço a sua paciência, porque essa professora é a primeira vez que está trabalhando com essa ferramenta, estou me sentindo muito orgulhosa, como minhas filhas dizem, né? Estou deixando de ser tiazona para vir aqui entrar na realidade de vocês, para que a gente possa trabalhar bem essa noite ou essa manhã, para aquele pessoal para quem eu vou estar falando no matutino, ok? Então vamos lá, me deem um minutinho. Estamos trabalhando o processo de conhecimento, estamos trabalhando o procedimento comum, não é isso? E nós vimos, não é? Tá? Ajeitando aqui para vocês. Pronto, né? Olha só que bacana. Estou aí pequenininha para vocês, enquanto vocês estão olhando a tela com o material que foi preparado. Estamos trabalhando a fase postulatória do procedimento comum. Observem o que nós trabalhamos até então. O autor já apresentou a sua petição inicial, rasgou o réu, colocou todas as cartas na mesa, contou tudo para o juiz, tintim por tintim, apresentou todas as provas que embasam a pretensão dele. O juiz, por sua vez, já verificou que a petição está totalmente em ordem, já determinou a citação do réu para que ele compareça na audiência de conciliação. Ok, as partes estiveram presentes frente a frente, só que infelizmente não chegaram a uma composição. Daí o réu levanta da mesa e faz aquela clássica pergunta: e agora, doutora? E agora, doutor, qual é o próximo passo? E você, como um advogado muito prudente que será, vai dizer: agora então começa a correr o prazo para a nossa defesa. É agora, meu amigo, é sua hora de falar, tá? Então, sendo assim, é nesse momento, desculpe o barulho, viu, pessoal? Mas é nesse momento que vai começar a correr o prazo para o réu apresentar a sua defesa, né? E o prazo, doutor? Que prazo é que eu tenho para apresentar a minha defesa? Você, como advogado, já vai lembrar, Código de Processo Civil, os prazos são uniformes, então, regra, 15 dias, o que serve também para contestação, ok? Sim, nós teremos 15 dias para apresentar a sua defesa. Tudo bem, doutor, mas é contado de quando? Se houve audiência de conciliação, todos nós sabemos que o termo inicial do prazo é o dia da audiência.
Porém, na contagem de prazo, a gente exclui o dia do começo, o dia da audiência e o primeiro dia útil começa a correr o prazo de 15 dias. Tudo bem? Mas pode acontecer aquela hipótese que o seu cliente, o réu e o autor já manifestaram desinteresse na audiência de conciliação. Correto. Quando é que começa a correr o prazo dele? Cuidado que a OAB pode te perguntar. Quando não houver audiência de conciliação, o prazo começa a correr para o réu no dia imediatamente posterior, se útil, da data do protocolo daquela petição que ele mostrou desinteresse. Tudo bem? Mas pode acontecer também que o próprio juiz não tenha marcado a audiência de conciliação, considerando que aquele direito é indisponível. E como é que começa a correr aquele prazo? Correto? Essa dúvida procede. O prazo começa a correr da juntada do mandado de citação nos autos do processo. Se foi por oficial de justiça, porém, se foi por carta, a juntada do AR, Érica. Mas e naquelas situações em que há mais de um réu? Perfeito. Quando há mais de um réu, se o seu processo for físico, da juntada do último mandado. Porém, graças a Deus, estamos numa outra fase. Estamos na fase do processo judicial eletrônico. Percebam que aqui nós temos uma exceção a essa regra. Verifique a redação do artigo 229 do Código de Processo Civil. Quando o processo for digital, o prazo começa a correr independentemente de quantos litisconsortes existe no polo ativo da lide. Então, sendo assim, se foi juntado hoje o prazo para o seu cliente, se foi juntado hoje o mandado de citação para o seu cliente e do outro réu já foi juntado há 10 dias atrás, o prazo do seu cliente está começando hoje. Do outro ocupante do polo ativo há 10 dias antes, porque são os prazos independentes, por ser um processo judicial eletrônico. Entenderam, pessoal? Perfeito. Doutor, que tipo de defesa nós podemos alegar? É simples para você que é quintonista e já está com o pé, já está com a mão na carteira da OAB. Perfeito. As matérias que você pode alegar em sede de contestação são de duas ordens: as defesas processuais e as defesas de mérito. As defesas processuais são chamadas as preliminares, e como você está vendo aí no seu slide, elas são aquelas previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil. São defesas preliminares, são defesas processuais, ou seja, o juiz precisa primeiro analisar aquela questão para que depois ele analise o segundo tipo de defesa que você vai fazer, que é a defesa de mérito. Como defesa preliminar, o que eu aponto de exemplo para vocês? Exceção de incompetência relativa, ilegitimidade de parte, impugnação ao valor da causa, são todas essas questões previstas no artigo 337 que primeiro o juiz precisa analisar, precisa resolver. Será que eu sou mesmo juízo competente para analisar essa causa? Será que a parte realmente é legítima para ocupar o polo ativo da lide? Né? Será que o valor da causa está correto? Feito, ele resolveu essas questões, né? O réu arguiu essas questões primeiro. Agora, no segundo momento da defesa, porém numa mesma peça processual, ele vai alegar as suas questões de ordem de mérito, né? As questões, o pano de fundo mesmo da questão que está sendo discutida em juízo, tá? Então, percebam, já nas defesas de mérito, é, o réu ele poderá alegar duas defesas. Ele poderá alegar defesas de mérito diretas, ou seja, são aquelas matérias em que simplesmente ele vai negar a pretensão do autor. O autor vem e diz: você foi o causador do acidente. O réu vem e diz: eu não causei o acidente. Ok? Defesa direta de mérito. Já as defesas indiretas do mérito, o réu vem alegando não apenas, não negando apenas, ele vem trazendo uma questão modificativa, extintiva ou impeditiva ao direito do autor, ok? Então, não fui eu que causei o acidente, porque o acidente foi causado por um temporal. Percebam? Vem com uma outra roupagem essa defesa, vem querendo modificar, vem querendo impedir a pretensão inicial expostas pelo autor.
Tudo bem? Deu para entender? Agora, ao elaborar a defesa, o advogado prudente tem que prestar muita atenção nesse ônus que está previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil. Eu estou falando do ônus da impugnação específica. No momento da apresentação da defesa, o réu tem um momento crucial e único de apresentar todos os seus argumentos de defesa, matérias de ordem preliminar, matérias de mérito diretas e indiretas, e todas as provas que ele pretende demonstrar suas alegações, tá certo? É um momento único, é assim como a inicial é um momento único para o autor reduzir suas pretensões, o réu tem o momento da contestação para aduzir as suas alegações também, para contrapor o direito exposto pelo autor, tá? Porém, pessoal, vocês têm que observar que esse ônus não se aplica às situações do artigo 341 do Código de Processo Civil, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, dei uma lida nesse artigo, que como se trata de uma exceção, é muito corriqueiro que a ordem venha a exigir de vocês também. Tudo bem? Já o artigo 342, ele traz um rol de situações em que o réu não apresentou uma determinada questão no momento da contestação, mas poderá fazê-lo no momento posterior. Observem, são exceções à regra. Qual regra? Ao princípio da impugnação específica, de que cabe ao réu apresentar sua defesa numa única oportunidade, suas alegações numa única oportunidade. O 342 traz situações específicas. Percebam, depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ao fato superveniente, ou seja, uma situação que ocorreu depois que ele apresentou aquela defesa, né? Foi produzida uma prova depois que ele apresentou, ele não tinha como apresentar naquele momento. Está aqui, senhor juiz, porque o artigo 342, inciso 1º, me permite. Perfeito. Tá? Se houver alguma alegação também que o juiz poderia alegar de ofício, por se tratar matéria de ordem pública, o réu poderá fazê-lo a qualquer momento, ainda que for depois da apresentação da contestação. Tudo bem? Vocês não acham que isso é uma coisa para queimar fosfato e que o examinador da ordem pode exigir de você? E perceba também esse inciso 3º, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, matérias de ordem pública também. São tão graves e o interesse desse direito diz respeito a toda a coletividade, que podem ser alegadas em qualquer momento. Como exemplo, a prescrição e a decadência. Tá ótimo, pessoal? Então, observe. Via de regra, os fatos e provas devem ser apresentados na contestação, tá certo? Por quê? O legislador, ele quer evitar surpresas. Você não pode, dentro de um processo, dentro de um jogo, surpreender a parte contrária. Então, o regramento é esse. Agora, além da defesa expostas na contestação, em que o réu apenas rebate os direitos, a pretensão do autor exposta na inicial, há uma segunda defesa que o réu também poderá valer-se no momento da apresentação desses 15 dias, né, posterior à audiência de conciliação, que é o momento específico para ele apresentar a defesa. Eu estou falando de um segundo modelo de defesa, que é a reconvenção, tá? Então, percebam, como eu estou trazendo aqui para vocês, a definição dela, a reconvenção é a ação do réu contra o autor, dentro do mesmo processo, Érica, dentro do mesmo processo, dentro da mesma relação jurídica que foi iniciada, sim, tá? Então, proposta no mesmo feito em que ele está sendo demandado. Érica, mas você está me dizendo que o réu, que era réu, agora ele passa a ser autor? Sim, ele passa a ser autor. E o nome que a gente dá é de reconvinte. Prestem atenção, pessoal que vai prestar a segunda fase. Ele passa a ser um réu reconvinte, tá certo? Porque ele está apresentando a contestação. Então, como eu trouxe aqui para vocês, ao contrário da contestação, que é uma simples resistência à pretensão do autor, a reconvenção, ao contrário, ela é um contra-ataque, uma verdadeira ação, ajuizada pelo réu
contra o autor dentro do mesmo processo. Que loucura, hein, Érica? Loucura. Mas por quê? Como eu sempre digo para vocês, estamos em fase de economia. E a economia processual não poderia ser diferente. Para que o réu, tendo um problema com o autor, que está envolvendo aqueles mesmos fatos que estão sendo discutidos naquele processo, vai ter que entrar com outro? Não, larga a mão disso. Ele pode fazer tudo dentro da mesma relação jurídica processual, tá? Então, percebam, formam-se duas ações mútuas dentro do mesmo processo. Agora a gente vai relembrar melhor. Percebam, o 343, que é o único artigo do Código que fala sobre a reconvenção, ele diz que é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, ou seja, ele que quer propor ação, mas essa ação, preste bem atenção nisso, é a chave da aula. Ela deve ser conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa que ele já apresentou. Tem que haver conexão, tá? Então, perceba bem, o Afonso ele está promovendo uma ação contra o Murilo, tá? Ele está promovendo uma ação contra o Murilo de reparação de danos. O Murilo vem, faz as suas defesas preliminares e de mérito dentro da sua contestação, porém, ele fala para o advogado que ele lembrou que o Afonso está devendo um aluguel para ele, tá? Será que o Murilo pode, dentro desse processo, cobrar o valor do aluguel? Você está vendo aí o artigo 343. Esse aluguel tem alguma coisa conexa a essa ação de reparação de danos que está sendo proposta pelo Afonso? Claro que não. Então, ele pode utilizar essa reconvenção para cobrar o valor dos aluguéis? Ele não pode, porque as ações não são conexas, tá certo? Muito contrário seria se o Afonso tivesse proposto a ação em face do Murilo e o Murilo viesse, apresentasse também a sua reconvenção, dizendo o seguinte: tudo bem, você está me cobrando pelos defeitos que eu causei no seu veículo, mas dá uma olhada como ficou a minha moto, tá? O seu carro também fez isso na minha moto e você é que foi o culpado, tá? Então perceba, a conexão entre as ações, entre a ação principal e a ação proposta na reconvenção. Então, sendo assim, há a possibilidade, sim, da reconvenção ser apresentada, ok? Portanto, deve haver uma ligação entre os assuntos discutidos nas duas ações que correrão conjuntamente. E percebam, se elas chegarem ao fim, elas serão julgadas também de forma conjunta. Agora, percebam, se o réu apresentou essa reconvenção, ao autor terá que se dar a oportunidade dele apresentar também a impugnação, ou então a sua defesa a essa reconvenção. Então, para isso, vocês estão vendo aí que o legislador assinalou o prazo de 15 dias para que o autor, reconvindo, apresente a sua contestação. Agora, olha só isso aqui que a gente não pode esquecer. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Ou seja, se a ação principal caiu, ou porque o autor desistiu, ou porque teve uma causa extintiva que impediu o exame de mérito daquela ação principal, será que a reconvenção também não poderá ser analisada? Negativo, pessoal. A reconvenção, vocês têm que pensar, ela é uma pretensão autônoma, produzida dentro do mesmo processo, mas ela tem autonomia. Então, a reconvenção pode seguir se a pretensão inicial do autor assim não prosseguir, tá? A reconvenção segue, ainda que a pretensão do autor seja extinta. Deu para entender? Isso aí vai ser cobrado de vocês. Agora, percebam, se estamos dentro de uma relação jurídica envolvendo autor A e réu B, na nossa cabeça pode vir a ideia de que a reconvenção só pode ser proposta contra aquele autor. Lê do engano. Porque o parágrafo 3º autoriza ao réu que for apresentar a reconvenção que o faça na figura do autor, mas não impede que terceiros também sejam chamados para responderem por essa lide. Olha que loucura, tá?
Então, percebam, nesse exemplo que eu trouxe do Afonso e do Murilo, agora naquela situação em que os dois têm um problema em seus respectivos veículos, né? Então, o Murilo, fazendo a reconvenção em face do Afonso, ele pode apontar também a, vamos pensar, a Isabela como a causadora do acidente. E a Isabela, que embora não faça parte da pretensão inicial exposta na inicial, pode vir a ocupar o polo passivo da reconvenção. Entenderam? Da mesma forma, a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsortes com terceiro. Se outra pessoa também tem algo a reclamar contra o senhor Afonso, se prepare, Afonso, porque outra pessoa pode entrar no momento do prazo da reconvenção com uma reconvenção também contra o senhor. Preste, então, bem atenção nisso, tá certo? Então, não são apenas as partes do processo que podem propor ou responder. Litisconsortes podem ser integrados no polo ativo ou no polo passivo da reconvenção. Vocês se lembraram disso? Tá? É uma coisa que você pode utilizar muito no seu escritório porque é uma medida de economia processual. Basta você ter visão sistêmica. Agora, muito importante, vem de forma expressa e eu vou ter que dizer para vocês novamente. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. O Murilo recebeu a citação daquela ação do Afonso, só que ele fala: não estou nem aí para ele, eu não vou apresentar defesa, não vou apresentar a contestação, minha defesa vai ser outra, eu vou apresentar apenas reconvenção, porque é ele, é o cachorro que me deve, né? Então prestem bem atenção, ele pode fazer isso? Vai chover de problema para você. Pode, ele pode fazer dessa forma, ele pode propor apenas a reconvenção, tá? E pode deixar a defesa na forma de contestação de lado. Só que perceba, porque os efeitos podem surtir também contra o réu Murilo, não é? Pelo fato de embora devidamente citado, ele não apresentar contestação. Mas é um risco que se corre querendo utilizar de outro tipo de procedimento. Mas como professora e como orientadora de vocês, quando vocês forem no seu escritório ter a oportunidade de apresentar a defesa, não corram risco, apresente as duas, contestação e reconvenção, tá? Observando, então, entretanto, na OAB, que a reconvenção pode ser apresentada sozinha também, tá bom? Agora, uma última forma de defesa que o réu pode apresentar seria o caso de permanecer silente. Pode parecer muito estranho, né? Nossa, Érica, mas o réu, embora devidamente citado, ele pode permanecer inerte, não apresentar defesa? Ele pode, tá? É lógico que a inércia dentro de um processo traz toda uma consequência, mas de repente a inércia dele não vai acarretar, por exemplo, como acontece em embargos, em ação monitória, a apresentação de uma defesa, em que vai haver um acréscimo de multa de 10%. Então, fica melhor ele ficar silente do que apresentar a defesa e tomar mais 10% de multa sobre aquele total que ele já dá, que ele já deve, mas ele só não está pagando porque ele não tem meios para isso. Então, fica quieto. Porém, você tem que observar, você tem que alertar o seu cliente. Se nós não contestarmos essa ação, o que é muito difícil, a gente procura sempre dar o respaldo para o nosso cliente. Você vai sofrer uma penalidade, você vai sofrer uns efeitos legais que a lei menciona, tá? Então, esses efeitos estão previstos no artigo 344 do Código de Processo Civil. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, ou seja, as alegações de fato serão consideradas incontroversas, tá? E não haverá, em regra, necessidade de dilação probatória, tá? Percebam, entretanto, que temos umas exceções listadas no artigo 345 do Código de Processo Civil. A revelia, entretanto, não produz o efeito mencionado no artigo que eu acabei de ler para vocês, se
Havendo pluralidade de réus, um deles contestará a ação, tá? Então, aquele que ficou inerte, que não quis procurar o advogado, aquele que quis dar um de bom, né? Ainda ele é beneficiado por aquele que apresentou a contestação. Tudo bem? Também, quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, tá? É aquela situação em que a pessoa está sendo acionada porque o filho quer a interdição dele, só que no momento de apresentar a defesa, ele não apresenta, porque ele nem sabe onde que ele está. Realmente o filho tem razão. A eles serão imputados como verdadeiros os fatos alegados na inicial? Não. O direito de você reger sua própria vida é um direito indisponível. Então, sendo assim, os efeitos da revelia também não serão produzidos nesse caso. Também, quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do fato, não é? Situações, você requer a fixação de alimentos, mas infelizmente você não juntou a prova da relação de parentesco. Como é que o juiz pode determinar, pode julgar a ação a seu favor ou decretar a revelia do réu se você não juntou um documento indispensável à sua pretensão, tá? E quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Ele pede A, só que todos os documentos que ele apresenta demonstram que não é A, é B. Então, como o juiz pode aplicar os efeitos da revelia ao réu e dar procedência para a ação se a ação não procede? Então, os efeitos são afastados. Portanto, nessas situações, ainda que não haja defesa, está bem explicado aí, não serão presumidos como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Deu para compreender? E trouxe essas observações importantes. Os prazos contra o revel, que não tem advogado nos autos, fluirão de quando? Como é que ele vai ficar sabendo? Ora, se ele não foi no processo, ele não teve o cuidado de contratar um profissional, a partir do momento em que as decisões judiciais são publicadas na imprensa, está correndo o prazo dele, tá? Então não vai o oficial de justiça bater na porta dele, nem o juiz mandar uma cartinha de intimação. Ou você foi avisado que tem uma ação correndo contra você. Você vai dar as costas para o Todo-Poderoso, para o Poder Judiciário? Claro que não. Se vira, vai olhar a imprensa oficial, tá? Ou procure um excelente advogado. Outra coisa, percebam que, embora ele tenha desdenhado do judiciário numa primeira vez, ele pode se arrepender. E esse réu pode entrar no processo no momento que ele quiser. Ah, mas aí vai começar tudo de novo? Claro que não. Ele vai pegar o barco andando. E se ele puder ainda produzir provas, requerer a produção de provas, ele pode fazê-lo, tá? Porque o princípio do contraditório é muito forte no nosso ordenamento jurídico. O processo é um jogo aberto. Então, o réu ele pode entrar a qualquer momento, desde que ele obedeça às regras. Tudo bem? Então, é isso que eu quis dizer, trazendo para você a redação do artigo 349, tá, pessoal? Então, a gente havia, deixa eu interromper aqui, a gente teria, perdão, deixa eu localizar vocês, a gente teria muito mais coisa para trazer aqui para vocês nesse momento, mas o que eu acho de essencial para a gente poder fazer as nossas atividades, para poder fazer um belo exame da ordem, fazer uma bela prova modular, são esses apontamentos que eu acabei de trazer para os senhores, tá? É claro que a leitura de uma boa doutrina, o Marcos Vinícius, que está naquele livrinho laranja, e várias outras doutrinas, Fred Didier, vocês podem pegar para complementar durante, sempre eu estou dizendo para vocês, mas principalmente nesse período. Tá legal, pessoal? Gostaria de dizer para vocês que se houver alguma dúvida, e elas podem surgir, né? A gente pode não relembrar, eu estarei a partir de agora à disposição de vocês pelo Classroom. Essa aula foi gravada porque eu estou tentando me familiarizar com esse procedimento todo, mas pode ser que na semana que vem a gente faça ao vivo. Vou tentar montar uma live,
a gente vai se organizando para tentar trazer uma aula bem real para os senhores. Então, a partir de agora, vai ser disponibilizado 2 atividades, como a gente faz na nossa aula. Uma contendo 10 testes a respeito do que nós acabamos de ver, tá certo? E uma questão de segunda fase da OAB no segundo arquivo, que também aparecerá logo em seguida. Percebam que essas atividades estarão abertas num curto espaço de tempo, então não perca tempo. O objetivo aqui é fazer com que a gente fixe o conteúdo que a gente relembrou agora, tá certo? Que é muito importante no nosso cotidiano e na realização da prova da OAB. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tentei fazer da melhor forma possível, lógico, com muitas falhas, muitas gagueiras, mas devagarinho a gente vai se resolvendo, tá bom? Que nessas próximas semanas nós estejamos unidos por um propósito comum, a melhora do nosso país, a melhora da saúde mundial, mas acima de tudo que Deus esteja com a gente e a gente permaneça unido também. Pessoal, um abraço então para vocês. Boas atividades.